Hoje é dia de livro, Cora Juana. Hoje é dia de livro. O que temos? Temos um livro. Se chama Sempre Susan. Um olhar sobre Susan Sontag. Foi escrito com a franja com aquela branca mecha branca. Memórias de Sigrid Nunez. Vamos então conversar sobre Sigrid Nunez em primeiro lugar. Eu não sei quem é. Sigrid Nunez é uma escritora americana que fez um sucesso danado há, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando ela lançou um livro chamado O Amigo. Depois ela fez uma espécie de continuação, não é bem uma continuação, mas é na mesma chegada. Olha, é um título que eu não consigo decorar, o desse outro livro dela, porque eu acho um título tão ruim. Eu tenho o livro, eu gostei muito do livro, e, no entanto, eu não sei nunca o título do livro. O que está acontecendo com você? What are you going through, em inglês? E é o que você está passando em português. E é um título insuportável, que ninguém decora nunca, mas é um ótimo livro. Ela já escreveu vários outros livros. Ela é uma pessoa que hoje tem 69 anos. Ela passou a vida inteira escrevendo e sendo professora de escrita criativa e tal. E essa fama súbita dela, já aos 60 e muitos, foi uma coisa que os americanos chamam de bittersweet, porque teria sido muito mais útil para ela ficar... Acredou-se. Teria sido mais útil para ela ficar famosa mais cedo, porque ela não precisaria ensinar, teria podido dedicar mais tempo à sua vida literária, e também teria sido um trunfozinho de vitória em relação a Susan Sontag, que foi sogra dela. E esse livro aqui é a memória dela sobre Susan Sontag. A mãe do marido ou da mulher? A mãe do David. Do David. Susan Sontag só teve um filho que chamava David. Era uma relação esquisitíssima. Se você lê a excelente biografia do Benjamin Moser Sontag, você descobre que nem ela nem David são exatamente boas pessoas ou pessoas amáveis. A Sigrid Nunez era redatora de uma revista literária e a Sontag pediu aos editores: vocês têm alguém que possa vir me ajudar com a minha correspondência, uma pessoa que escreva bem? Enfim, ela queria uma secretária, basicamente. E essa jovem Sigrid Nunez foi trabalhar com a Sontag. E lá conheceu o filho da Sontag, enfim, acabaram se casando e acabaram morando juntos na mesma casa, porque a Sontag não sabia viver longe do filho. Então, aquela ideia normal, que você se casa e vai morar... Quem casa quer casa. Quem casa quer casa, essa ideia não passava pela cabeça da Susan Sontag, e isso atrapalhou enormemente a relação dela com o marido, da Sigrid com o marido. Mas é evidente. Você pode imaginar. E a Sigrid Nunez escreve muito bem. Mas o Édipo, hein? Nossa Senhora. Mas era um Édipo muito carregado. Nossa! Se você ler a biografia do Benjamin, você vai ver que não era brincadeira. E, aliás, a Susan Sontag nunca considerou esse rapaz como filho. Era uma coisa como amigos. Ele não teve uma educação de filho. Ele não chamava ela de mãe. Chamava de Susan. Era uma coisa muito esquisita, muito esquisita. E Sigrid Nunez cai no meio dessa relação. Esse livro é muito interessante, porque é muito bem escrito. Ela é uma ótima escritora, Sigrid Nunez. E isso aqui é um embate o tempo todo. E a Susan Sontag era uma pessoa abusiva, realmente, sabe? Era uma pessoa muito difícil. E você imagina o que era você ter
pretensões literárias perto de Susan Sontag. Então, ela pedia para ler os textos da Sigrid e acabava com os textos, e as sugestões que ela dava não eram boas, inclusive. Nossa. E Susan Sontag, entre nós, Susan Sontag não era uma boa escritora. Susan Sontag era uma extraordinária pensadora. Mas a ficção dela não convence, por exemplo. Ela não era uma boa ficcionista. Bem, Clara, você sabe que eu sou Tim Camille Paglia. Você sabe disso, então, nessas super feministas, a minha queda por outra. Olha, quem leu a biografia do Benjamin Moser, que se chama Sontag, esse livro é ótimo, é um complemento maravilhoso. Eu comecei a ler exatamente por causa disso, porque eu lia assim que saiu a biografia, achei a biografia excelente. Eu acho o Moser um ótimo biógrafo, acho que ele escreve bem, ele capta bem a personalidade dos seus biografados. Ele escreveu da Clarice, né? Fez a da Clarice, foi ele que Clarice botou. Lispector. Na verdade, foi ele que botou a Clarice no mapa, né? Porque quando essa biografia dele explodiu no mundo, o mundo começou a prestar atenção. Tem uma escritora excepcional ali no Brasil. E aí foi esse fenômeno Clarice mundial, né? Agora, a biografia dele da Sontag também é excelente e te traz uma certa curiosidade sobre essa personagem esquisita, por um lado tão talentosa, por outro tão complicada, tão difícil no trato, tão autocentrada, enfim. Olha, é uma bela leitura, sabe? E, ao mesmo tempo, é um livro curtinho, uma bela edição, a tradução está ótima. Vamos aqui ver de quem é a tradução. É uma tradução muito legível. Carla Fortino. E é um livrinho que a gente lê numa tarde. O que é sempre útil, né? Você dá uma relaxada, né? Sei lá, você vai viajar ali para a esquina para você levar um livrinho. É ótimo. Recomendo muito, da editora Instante, que tem feito uns bons lançamentos. Então tá certo. Mais uma dica